ele quer saber o seguinte, né? Vamos lá. Temos um fio retilíneo onde passa uma corrente I1, certo? E na espira, que está aqui no plano do quadro, uma espira circular, passa uma corrente I. Então a corrente que passa na espira é I, só que ele não diz para onde a corrente vai, certo? E o I1 seria a corrente no fio, que é um fio retilíneo longo. E a distância entre o centro da espira e o fio é 2R, onde R é o raio da espira, certo? Então ele quer saber o seguinte, para você marcar a letra correta, A, B, C, D, E, ele quer saber qual é a condição para que o campo no centro da espira seja zero. O campo no centro da espira tem que ser zero, certo? Aí ele quer saber a relação entre o I e o I1 e quer saber para onde vai correr esse I, né? Se é no sentido anti-horário ou é horário, né? No caso da espira, certo? Bom, então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Quem é que vai criar campo aqui no meio da espira? Eu tenho duas correntes. Eu tenho a corrente na espira e eu tenho a corrente de fora do fio, certo? Então, esse fio passa a corrente, ele cria ao redor o campo. Essa espira passa a corrente, cria também ao redor o campo. Então, no centro da espira, eu tenho dois campos. Eu tenho um campo devido ao fio e o campo devido à própria espira, certo? Só que o campo devido ao fio, se você usar a mão direita, né? A regra da mão direita, o campo devido ao fio, a corrente é para lá, ó. Então o campo está ao redor do fio. Então ele está saindo por cima, né? E está entrando por baixo. Então, no meio da espira, existe um campo que está entrando, que eu botei de azul. Esse campo que está entrando é o campo criado pelo fio, chamado de B1. E ele está entrando, porque esse I cria um campo entrando por baixo e saindo por cima. Entrando por baixo e saindo por cima. Então, embaixo está entrando. Como a espira está embaixo, então ele entra pela espira e vai arrodear e vai sair por cima. Mas eu quero saber na espira, então a espira está entrando. Ao mesmo tempo, a espira, como tem corrente passando nela, cria o seu próprio campo. E aí, para que a resultante seja zero, se esse campo já está entrando, o campo da espira tem que estar saindo para que os vetores sejam opostos e a resultante dê zero. Então, para esse campo estar saindo, se eu usar a mão direita, para estar saindo o campo, a corrente tem que ser no sentido anti-horário, para estar o campo saindo. Então, ele tem um campo saindo no sentido aqui, ó, anti-horário, a corrente no seu fio, da espira, certo? Então, já estipulamos para onde vai a corrente. A corrente é no sentido anti-horário e esse campo vai estar saindo do papel, né? E aí são vetores opostos. O campo, vou chamar de B. O B é o da espira e B1 é o do fio. Por que eu fiz isso? Porque o do fio é I1 e o da espira é I, certo? Bom, então esses vetores são opostos, mas tem que ter o mesmo valor para dar a zero a resultante. Então, o B1 em módulo tem que ser igual a B. O B1 é o do fio. Como é que se calcula o campo do fio? Mi vezes I1 sobre 2πr, onde R é a distância do fio até o ponto. E do fio até esse ponto, a distância é 2R. Então aqui é 2R. E o B, que é o campo da espira, ele é para fora, né? Ele é para fora, certo? O B, ele é para fora. E ele vale, no caso da espira, Mi vezes I sobre 2R, onde R é o raio da espira, certo? Simplifica o Mi, simplifica o 2 aqui, simplifica o R, aí fica I1 sobre 2π igual a I sobre 1, certo? Então a relação é que o I1 tem que ser I que multiplica 2π, ou então o I1 sobre I tem que ser 2π, ou então o I sobre o I1, só inverter a fração, o I sobre 1 é 1 sobre 2π. Então, a relação entre as correntes é essa aqui, e a corrente na espira tem que ser no sentido anti-horário, certo? Até mais.